Senhor presidente, o assunto que me trouxe à tribuna nesse momento é justamente o assunto que os colegas senadores estão debatendo nesse momento, né? O que aconteceu no estado de São Paulo no último domingo, né? A manifestação que nós tivemos na Avenida Paulista. E eu começo a minha fala, a par justamente do pronunciamento que nós ouvimos agora há pouco, dizendo que um governo que pratica o tempo todo a tese da discórdia, da tentativa de desconstrução do outro e não cuida de olhar para os seus problemas, os problemas que ele tem que enfrentar enquanto governo, os problemas da sociedade. Este é um momento de enaltecer a força da nossa democracia e das instituições, o vício da nossa Constituição, especialmente quando bravatas são organizadas para tentar intimidar o Estado de Direito e homenagear criminosos com a impunidade. É este, em síntese, o resumo da manifestação do domingo passado, montada pelo ex-presidente Bolsonaro, cujo propósito foi o de querer demonstrar força política para paralisar a apuração criminal sobre a tentativa de golpe de Estado que ele promoveu e, aliás, confessou na própria manifestação, ao admitir que é coautor de uma minuta que versava sobre decretação de estado de defesa ou estado de sítio, impedindo a posse de Lula como presidente eleito. O Brasil está se acabando em violência. O Brasil voltou a ser manchete internacional por causa de morte de índios e Yanomamis. Que o governo do PT condenava Bolsonaro por ser genocida por causa dos índios e Yanomamis, agora em janeiro comemoraram os números do Ministério da Saúde sob a atuação lá com os Yanomamis, antes de ver o relatório fechado. E aí o relatório vai dizer: mais mortes em 2023 do que em 2022. 2023, 363 mortes. 22, 343. É o governo da falácia, da retórica. É um governo que faz oposição a si mesmo. E aí eu vejo colegas, líderes que são líderes do governo. O governo trabalha, o governo vota, o governo realiza. Agora, governo que quer causar o caos, ainda que em sede de debate, me parece não precisar nem de oposição, porque a oposição é interna. Eu lamento, né? Agora o governo tenta vir ao plenário do Senado Federal para tentar desconstruir o que aconteceu no último dia 25. E eu digo aqui, o dia 25 de fevereiro de 2024 foi um dia que entra para a história do Brasil. O país parou, milhares de brasileiros, milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil foram às ruas em defesa da nossa democracia. E eu estou usando esse termo, não é um termo que é usual para mim, porque democracia é algo que a gente vive, que a gente pratica. Mas hoje me parece que tem um monopólio dos pais da defesa da democracia. Aqueles que dizem o tempo todo nesse plenário e alhures, a defesa da democracia, falam uma coisa, praticam outra. Falam em defesa da democracia, mas censuram jornalistas. Falam em defesa da democracia, mas tem brasileiros com asilo fora do Brasil por perseguição no território nacional. O que é democracia? A Constituição vai dizer: todo poder emana do povo, mas quando o povo vai para a rua, não, isso aí não é democracia. A democracia para eles é aquilo que eles dizem ser a democracia, é a tal da democracia relativa. É a democracia à lá Fidel Castro, é a democracia à lá o Chaves, à lá Maduro, é a democracia dessa turma. Que democracia é essa? Então, se não podem respeitar o ex-presidente Bolsonaro, e por ele eu sei que vocês não têm respeito nenhum, respeitem o povo brasileiro, respeitem as pessoas. Agora há pouco o pastor Silas Malafaia foi aqui... houve uma fala em direção ao pastor Silas Malafaia. Eu vou sair aqui em defesa do pastor Silas Malafaia. Parabéns ao pastor Silas Malafaia, que foi o organizador do evento na Paulista no último dia 25, um grande evento, um evento espetacular. Eu estava lá.
Eu nunca vi coisa tão grandiosa. A Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública de São Paulo falou em 750 mil pessoas. Eu acho que tinha muito mais. Mas para mim, pouco importa vir aqui um e dizer, não, é 185. Não, outro. Não, o que me chama a atenção é o esforço que a esquerda e parte da imprensa está fazendo para tentar demonstrar que o tamanho da fotografia não traduzia o volume de pessoas que tinham na Paulista. Isso para mim já é é risível. Sabe? Quem estava vendo, as pessoas assim, ó, o que você está vendo nessa imagem aí não é o que você está vendo. Essa imagem não diz o que ela quer dizer. Parece que tem muita gente, mas não tem muita gente. Isso é o que a esquerda tenta fazer. Agora, a esquerda que está no poder no governo hoje, o presidente Lula, deveria parar de viajar um pouco para o exterior e começar a viajar para o Brasil. Ir lá, conhecer o que está acontecendo no Marajó, ir lá conhecer o que está acontecendo na Amazônia, o crime organizado tomando conta, a violência tomando conta, enquanto alguns encastelados estão dizendo, não, ó, tem violência, tem agressão, tem crime organizado, tem narcotráfico, mas a polícia não pode entrar aí. Que conversa é essa? Nós estamos perdendo a guerra para a violência e um governo que subscreve esse tipo de situação. Governo Lula pratica um apagão na segurança pública do Brasil. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos nenhuma notícia de fuga em presídio federal. De repente começa a acontecer. Virou motivo de piada, né? Se você acha que para a sua vida não tem saída, lembre-se da penitenciária de Mossoró. Há sempre uma saída. Então, com todo respeito, vir aqui e querer desqualificar o que aconteceu, cuidem de enfrentar os problemas do Brasil. Cuidem de enfrentar as mazelas que esse país está sofrendo. E aí, eu fiz aqui uma fala e estou indo para uma fala livre à vontade, a par do que eu vi antes aqui, e realmente o parlamento é isso. É pluralidade de ideias, de concepções, de visões, está tudo certo, faz parte do debate. Agora, está sendo necessário nesse momento, senador Ouriovisto, com todo respeito, está sendo necessário nesse momento as pessoas irem às ruas, sim, para clamar por aquilo que é básico, elementar, o direito à sua liberdade. Clamar por um Estado de direito efetivo, devido processo legal, juiz natural, ampla defesa, contraditório. Ora, porque falar em democracia sem garantir validade a esses fundamentos, a esses princípios, não há que considerar democracia. Então, apesar de toda a perseguição orgânica e sistemática, a direita mostrou domingo ao Brasil e ao mundo que está forte, unida e determinada a seguir lutando por aquilo que acredita. A nossa luta pelo Brasil, em defesa da democracia, não como alguém que tem o monopólio dessa defesa. Isso é um papel de todos nós. Preservação de valores, defesa da liberdade econômica, direito de propriedade, direito à segurança pública, repito, em meio ao caos que nós estamos vivendo de ponta a ponta do Brasil. E defesa do Estado democrático de direito. Nós vamos ter que revisitar as nossas escolas, vamos ter que revisitar o nosso debate nas academias, senador Moro. Nós vamos ter que revisitar, vamos ter que voltar para a escola de direito novamente, porque está tudo invertido. Então a esperança, senhor presidente, renasceu e seguiremos na batalha. O cenário não é animador, é desafiador. A direita está sofrendo uma perseguição implacável, como nunca antes. E o que salta aos olhos é esse ambiente de insegurança jurídica, garantias constitucionais sendo colocadas ao lado,
juízo de exceção, supressão de instâncias e tantas outras coisas. Observe-se a insegurança pública que nós estamos passando no Brasil hoje, repito, algo que coloca o país de ponta a ponta, com medo, amedrontado. As forças policiais já não conseguem mais agir dentro dos ditames que a lei determina, porque a interpretação dos episódios muda com a velocidade da luz. Agora a polícia virou tema de escola de samba. A polícia é demonizada, satanizada, e quem está do outro lado do balcão é entronizado. Inversão de valores. Inversão de valores. Trago aqui um assunto que não tem sido lembrado. Trata-se da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor internacional no dia 18 de julho de 78, no ano que eu nasci. No anexo ao decreto que promulga a convenção, no artigo 23, onde se refere aos direitos políticos, encontra-se grafado como se segue. Número 1, todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. A, de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. Fundamentos de democracia. Fundamentos de democracia. De votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. E, finalmente, de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Meu tempo está se esgotando, poderia continuar aqui trazendo a reflexão um conjunto de princípios que estão nessa norma. Mas, senhor presidente, eu concluo dizendo aqui mais uma vez, e eu quero voltar a esse tema, talvez amanhã ou na próxima semana, trazendo um comparativo, porque nós estamos diante de um governo que se elegeu pregando a tal da união e reconstrução. Eu acho que eles esqueceram no bolso de algum paletó de alguém, porque não tem união e nem tem reconstrução. Não tem. Pregaram pacificação e estão praticando o caos. Estão praticando a balbúrdia. E aí, eu, observando essa realidade, eu pergunto-me, será que o Brasil quer a guerra de Churchill? Ou seria mais justo invocar e nos associar ao exemplo de Duque de Caxias? O que é que nós queremos para o Brasil? Eu vou trazer amanhã, se for possível, se o tempo me permitir aqui no plenário, uma reflexão sobre isso. E aí vou passar por tudo que o Brasil viveu, inclusive lá pela Lava Jato, para a gente refletir um pouco, para a gente pensar um pouco no Brasil que nós temos hoje. Que Brasil é esse? Porque as escolhas que nós fazemos hoje são essas escolhas que determinam como será o nosso amanhã. E hoje há muitos que estão em postos de comando e de poder que não querem pacificação, querem guerra, querem conflito, inclusive conflito internacional. Olha o que está acontecendo agora com a nossa diplomacia, o exemplo último do incidente do presidente Lula com Israel. Lamentável. Então eu concluo aqui e vou ouvir Vossa Excelência, senador Girão, numa parte. E se possível também. Um minuto. Deixe-me só pedir a compreensão de Vossas Excelências, senador Marcos Rogério, porque nós estamos, inclusive a pedido do senador Rodrigo Pacheco, que informava-nos que ia demorar um pouco mais, mas
carecíamos de iniciar às 16h30, eu pediria, como já nos estendemos a 4 minutos, além no seu pronunciamento, que é pertinente em absoluto, é só a preocupação de que iniciemos a nossa ordem do dia, por gentileza. Agradeço, Vossa Excelência. Meu seria só um minuto, viu, presidente? Vou ouvir os meus pares que solicitam a parte. Na sequência, faço um fechamento Eu sem pedi só delongas. 30 segundos, tá? Agradeço, Vossa Excelência. Senador Girão, na sequência, senador... O meu é rápido, é só para lhe cumprimentar pelo seu discurso sereno aqui, trazendo a verdade, né? E dizer o seguinte, que eu gosto muito do senador Cajuru, tenho uma admiração grande por ele, ele sabe, é um amigo pessoal, mas eu quero discordar, né, assim, reprovar a fala em relação ao pastor Silas Malafaia, que organizou um evento legítimo, repito, legítimo, e que a gente tem que agradecer. Eu sou espírita, ele é evangélico, tem muitos católicos aqui, mas eu considero o pastor Silas Malafaia um dos brasileiros firmes em propósitos, ideais, valores e princípios, que até hoje o Brasil é reconhecido no mundo inteiro por não ter liberado o aborto, droga, esse tipo de absurdo, por causa de lideranças como a dele, trabalhando no Congresso com muita firmeza e respeito. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Senador Cajuru. Em nome da sua amada filha, senador Marcos Rogério, o senhor pronunciou que todos aqui desrespeitaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria perguntar ao senhor, em que momento eu o desrespeitei? Não, Vossa Excelência não generalizo. Você sabe que eu tenho boa relação inclusive com na ele. CPI, Vossa Excelência foi agredido pela postura ética que teve lá. Exato. No âmbito da CPI. Você sabe que eu tenho boa relação com ele, falei com ele no Réveillon, tenho boa relação com a esposa dele, com o Flávio, filho dele. Eu, graças a Deus, vou continuar assim sempre. Respeito a opinião de quem pensa o contrário em relação ao Girão. O meu problema não é com o organizador Malafaia. O problema é com a pessoa dele. Respeito a tua opinião. Para mim é um homem que vende a palavra de Deus e que ficou rico em nome da palavra de Deus. Então ele não me merece respeito, Malafaia. Não pela organização, como pessoa, mas respeito quem gosta dele, quem admira ele, que são várias pessoas, mas eu tenho o direito de ter a minha opinião, assim como meu querido amigo Ciro Nogueira, que eu tanto gosto e apreço. O Ciro fez um desafio ao presidente Lula, perguntando se ele conseguiria lotar 4 quarteirões na Avenida Paulista. Ciro, querido, você sabe, você é um homem inteligente, você já fez tantos elogios ao Lula, que talvez nem o irmão do Lula fez iguais. Você sabe muito bem que o presidente Lula, ele não lota 4 quarteirões em São Paulo. Senador. Ele lota 4 quarteirões, o presidente Lula, em qualquer lugar do mundo. Agradeço os apartes que me foram feitos. Eu vou concluir a minha fala, senhor presidente. O presidente Lula pode lotar quarteirões em muitos lugares e outrora. Ultimamente não está lotando nem na frente do palácio. E se sair às ruas, não consegue andar nas ruas de cabeça erguida, tem que sair escondido dos lugares por onde anda. Mas eu concluo a minha fala apenas fazendo aqui, uma vez mais, um reconhecimento à liderança do pastor Silas Malafaia, que mobilizou esse grande evento no estado de São Paulo, um evento bonito, sem violência, bem organizado, pessoas que foram lá pacificamente e fizeram realmente algo que impactou o Brasil e o mundo. Parabéns e obrigado ao pastor Silas Malafaia por isso. E um evento que teve um clima de absoluto respeito às regras, respeito à Constituição e respeito à lei. Portanto, um evento que entra para a história do nosso país. Senhor presidente, muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência. Senador Marcos Rogério, os nossos cumprimentos mais uma vez, pedindo a sua compreensão e entendimento. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.